Olá, pessoal do 7º ano, trazendo para vocês a atividade 4, que é referente às aulas que nós estávamos precisando repor, tá? Para concluir aqueles 40% da carga horária que a princípio nós tivemos que ver, né? Então, é uma atividade de questões objetivas, ou seja, questões de marcar, né, a alternativa correta, e são basicamente questões de leitura e interpretação, tá bom? Eu vou fazer a leitura dos textos e a reflexão a respeito das questões referentes aos textos. Então, a gente tem aqui a primeira leitura que eu vou fazer aqui para vocês, tá bom? Leia os dois textos abaixo e responda as questões 1 e 2. Ali Babá e os 40 ladrões. Do alto poderia ver tudo sem ser visto. Então chegaram àquele lugar 40 ladrões muito fortes e bem armados, com cara de poucos amigos. Ali Babá concluiu que eram 40 ladrões. Os homens desapearam dos cavalos e puseram no chão sacos pesados que continham ouro e prata. O mais forte dos ladrões, que era o chefe, aproximou-se da rocha e disse: Abre-te, Sésamo. Assim que essas palavras foram pronunciadas, abriu-se uma porta na caverna. Todos passaram por ela e a porta se fechou novamente. Depois de muito tempo, a passagem voltou a se abrir e por ela saíram os 40 ladrões. Quando todos estavam fora, o chefe disse: Fecha-te, Sésamo. Os bandidos colocaram os sacos em suas montarias e voltaram pelo mesmo caminho pelo qual tinham vindo. Ali, os seguiu com os olhos até desaparecerem. Quando se viu em segurança, desceu da árvore e dirigiu-se à rocha e disse: Abre-te, Sésamo. A porta se abriu e Ali Babá ficou sem palavras diante do que seus olhos viram. Uma grande caverna, cheia de tecidos mais finos, tapetes belíssimos e uma enorme quantidade de moedas de ouro e prata dentro dos sacos. Este é o texto 1, Ali Babá e os 40 ladrões. E vamos ver o texto 2. O texto 2, abertura, e diz o seguinte: Todos eles traziam sacolas, que pareciam muito pesadas. Amarraram bem seus cavalos e um deles adiantou-se em direção a uma rocha e gritou: Abre-te, cérebro! Bem, temos dois textos de gêneros diferentes, mas que há uma relação, é possível perceber neles uma relação, né, de intertextualidade, uma relação intertextual muito próxima. E é interessante entender que intertextualidade é quando um texto cita palavras, expressões, faz referência a outro texto já dito, já publicado, né? O texto Ali Babá e os 40 ladrões é um conto. Ele pertence ao gênero conto. E é um conto bastante antigo. Então, ele é que é citado nesse texto de Arnaldo Antunes, aqui, que é um texto atual, tá? Então, a gente vê que existe, são gêneros, apesar de serem gêneros diferentes, mas é possível perceber que há uma relação. Embora no texto Ali Babá, a expressão seja abre-te, Sésamo, tá? E no texto de Arnaldo Antunes é abre-te, cérebro. Porém, são palavras diferentes, mas com uma pronúncia parecida foneticamente, a sonoridade delas é muito parecida e a construção da expressão também é muito parecida. Abre-te, ou seja, está usando um verbo no modo imperativo, né? Abre-te, está dizendo para abrir, né? Sésamo, ele dá um nome, ele diz que é uma caverna, né? Que tem uma porta e é como se fosse algo mágico, né? Uma caverna que corresponde a um comando de voz, então é como se fosse algo mágico, né?
a um conto maravilhoso, daqueles contos maravilhosos, como tantos outros contos que nós lemos na infância, né? Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, né? Os Três Porquinhos, entre tantos outros. O Ali Baba e os 40 Ladrões, ele tem essa mesma característica, né? Acontecem coisas mágicas, coisas fantásticas que não pertencem ao mundo real, né? Por isso é chamado de conto de fadas, conto maravilhoso, né? São esses textos. E esse texto de Arnaldo Antunes, que é um pouco mais curto, né? Se vocês verem aqui na referência bibliográfica, a gente vê que ele foi publicado numa página de poesia. Então, o Arnaldo Antunes em si é um poeta pós-moderno. Então, pertencem a gêneros diferentes, gêneros literários diferentes, mas o texto de Arnaldo Antunes ele faz uma referência a algo que é próprio do texto Ali Baba e os 40 Ladrões. Então, vamos para a questão para ver o que ela vai pedir, né? Na primeira questão, ele diz o seguinte: é possível dizer que, com relação a esses dois textos que nós acabamos de ler. Na letra A, não há relação alguma entre os dois textos, porque são gêneros diferentes. Certo, são gêneros diferentes. Mas será que realmente não há relação entre eles? Aí vocês analisam para poder ver se essa seria a alternativa correta. Letra B. O poema retoma o conto, adaptando suas personagens. Certo. O poema retoma o conto? Retoma. É uma relação intertextual. Mas será que ele está retomando as personagens? Se a gente for avaliar, né? Os personagens do texto de Ali Baba são bandidos, não é isso? Será que os personagens aqui de Arnaldo Antunes, será que também são? Ele deixou claro isso? Enfim, né? É uma reflexão que vocês vão ter que fazer para poder responder corretamente. A letra C diz o seguinte: o segundo texto retoma criticamente as ideias desenvolvidas pelo primeiro. Vamos ver, né? Retoma criticamente, faz alguma crítica, quando ele diz abre-te cérebro, será que ele está fazendo uma crítica? Será? O que seria esse abre-te cérebro? Está mandando o cérebro abrir, o seu órgão, o cérebro abrir? Que sentido estaria sendo usada a palavra abre-te, a expressão abre-te cérebro aí? Né? E a letra D diz: o poema faz uma exaltação do conto, destacando sua inteligência. O poema faz uma exaltação do conto. Né? Será que é isso? Bem, vocês vão avaliar e vão responder a alternativa que mais se aproximar do que diz os dois textos. Tá bom? Vamos lá. Questão de número 2, ainda com referência nos dois textos anteriores. O segundo texto apresenta a frase mágica abre-te sésamo, mais modificada, né? A finalidade do locutor do texto com essa transformação é sugerir ao leitor que o cérebro... Bem, antes de passar as alternativas, eu quero fazer uma referência, né? Locutor do texto. Quem é o locutor do texto? Locutor do texto é aquela voz que fala, né? A voz que fala no texto. É como se fosse o eu lírico, né? A finalidade do locutor do texto, a finalidade de quem está falando, né? É sugerir ao leitor que o cérebro, 2 pontos, né? É apenas um órgão do nosso corpo. Será que foi essa a intenção? Finalidade do locutor é a intenção dele, né? Letra B. É fonte de riqueza incontável e inesperada.
Que tipo de riqueza estaria dentro do nosso cérebro, né? Letra C. Somente funciona com a ajuda de palavras mágicas. Somente funciona com a ajuda de palavras mágicas? Complicado, né? Será que nosso cérebro só funciona com palavra mágica? Enfim. E a letra D? É uma caverna obscura. Qual é a finalidade do locutor do texto? Qual é a intenção? Quando ele escreve um texto, finalidade é dizer para que serve, qual a intenção, né? Lembrando que ele não está fazendo essa referência, abre-te cérebro, falando exatamente do órgão em si, mas da funcionalidade desse órgão, para que ele serve, né? Ele está se utilizando isso, ele está falando com relação a isso. Abre-te cérebro, ele não está querendo que o cérebro da gente se abra, não. Abre-te cérebro, ele está querendo que a nossa mente se abra, né? Então, com base nessa informação, qual dessas 4 alternativas responderia melhor? A, B, C ou D, né? Vamos lá. Questão 3. Leia esta tira de Pedro C. Vamos lá. A tira ficou logo aqui abaixo. Cara, sabe o que ia ser genial? Se a gente fizer tipo um clube só para crianças, um clube secreto. Só que quando os membros fizerem 13 anos, eles vão ser expulsos e tal. E os mais chorões talvez não aguentem. Mas, Eric, cara, você vai fazer 3 meses que vem. Não! Ou seja, ele já ia ser expulso de todo jeito, né? Ele teve a ideia, mas nem ele se tocou da idade que tinha e da idade que ia fazer, né? É uma tirinha aí publicada na Folha de São Paulo, tá? No caderno Folhinha, que é um caderno voltado para o público infanto-juvenil do jornal Folha de São Paulo, tá? Aqui nós temos um texto no gênero tira, no gênero tira, cartoon, certo? Eles são muito parecidos e trazem as características muito semelhantes, tá bom? Mas eles são super importantes também de serem trabalhados. É preciso que vocês aprendam, conheçam esse tipo de texto, tenham acesso, que vocês leiam, porque eles são muito comuns e é muito comum também eles aparecerem em provas, né? Provas escolares, provas de concurso, não é isso? Então é muito comum. Enem sempre aparece esse gênero textual, tá? Então é muito importante que a gente aprenda a lidar, a ler, a entender esse gênero textual aí. Tirinha, cartoon, charge e cartoon, na verdade, são a mesma coisa. HQ, enfim, gênero quadrinhos, de um modo geral. É possível entender, pelo decorrer da leitura e pelo desfecho da tira, que a personagem Eric, pronto, a questão vai falar da personagem Eric. Eric é esse menino que começa falando, querendo criar um clube, tipo um clube para crianças, né? E ele tá meio que ditando as regras, de forma geral, ditando as regras desse clube. Só que o que ele não tá, uma das regras que ele impõe é que quando os membros fizerem 13 anos, eles sejam expulsos, né? Ele usa esse termo expulso, que é um termo muito forte, né, gente? Expulso. Só que ele não citou, até então ele não havia se tocado de que ele já estava prestes a fazer 13 anos. Então, de qualquer forma, ele iria sair muito rápido, né? Ele iria criar uma coisa e ele mesmo ia sair muito rápido. Então, com relação, né? A gente entende aí, com relação a essa personagem Eric, nas alternativas diz o seguinte, na letra A, não lida bem com as frustrações. Frustrações, o que são frustrações? Quando a pessoa se frustra com uma coisa, né? A coisa não sai do jeito que a pessoa queria, não é do jeito que a pessoa imaginava, aí a pessoa se entristece, às vezes se revolta, se chateia. Isso é um tipo de frustração, né? Será que é isso que está acontecendo? Letra B.
É um líder e um empreendedor. Será que Eric, com esse comportamento, pode ser considerado um líder, pode ser considerado um empreendedor, né? Um líder é uma pessoa que passa uma imagem de força, né, de autoconfiança, de tem uma cabeça muito aberta, uma mente aberta, sabe lidar bem com os problemas, com as frustrações. Será que é o caso de Eric? Se for, vocês marcam, né? Letra C. Não se inclui na categoria dos mais chorões. Será que não? Ele acabou a tira chorando, né? E olha a quantidade de água, parece que ele chorou bastante, né, gente? Porque essa água aí é como se fosse o choro de Eric, né? Será que essa categoria aí não o inclui, né? E letra D. Poderá ser membro do clube por muitos anos. Bom, ele já vai fazer 13 anos. Será que ele vai permanecer no clube por muitos anos? Então, vocês analisem aí as alternativas e vocês marquem a que melhor se relaciona com a ideia do texto e com a ideia da tira, tá bom? E vocês só podem marcar, lembrando que só pode marcar uma alternativa, A, B, C ou D, certo? Vamos lá. Questão de número 4. Agora é uma questão de... Vamos lá. As expressões verbais fizesse, fizerem e aguentem são as responsáveis por tornarem a ideia da personagem uma ação. Em realização, necessária, letra A, em realização, letra B, necessária, letra C, certa e inquestionável, D, possível ou hipotética. Pelas formas verbais. Nós vimos tempos do modo subjuntivo, a gente viu que o modo subjuntivo ele indica dúvida, possibilidade, hipótese, né? E tem algumas formas verbais aqui. Aliás, as 3 formas verbais, a gente pode logo avaliar que essas 3 formas verbais, elas pertencem ao modo subjuntivo, porque elas indicam uma hipótese. Então, como fizesse, né? Fizerem e aguentem. Então, só pelo fato dessas formas verbais pertencerem ao modo subjuntivo, que indica dúvida, hipótese, possibilidade, qual seria a alternativa correta entre essas 4 aqui? Em realização, necessária, certa e inquestionável, possível ou hipotética. E aí, o que é que vocês me respondem? Pronto, vocês vão responder e enviar para mim, tá bom? Agora, leia o texto e observe a foto para responder as questões 5 a 7. Gente, tem um texto aqui que tem algumas imagens que são necessárias para complementar a ideia do texto. As asas de Ícaro. Vamos lá. Prisioneiro do rei Minos, Dédalo constrói asas com cera e penas para ele e Ícaro fugirem voando de Creta. Quando começaram a sobrevoar o oceano, porém, Ícaro empolgou-se e subiu demais, aproximando-se perigosamente do sol. Desça, filho, desça! Gritava Dédalo, aflito, mas Ícaro, nas alturas, não ouvia mais nada a não ser o assovio do vento e o ruflar das suas próprias asas. Então, a certa altura, uma pena roçou-lhe o nariz e logo em seguida, como se um travesseiro tivesse sido rasgado, viu-se envolvido por uma nuvem de penas soltas. Só então percebeu que sua armação se desfizera e que só lhe restava agora despencar para a morte nas águas revoltas do mar. Mais tarde, seu corpo foi levado pelas ondas às margens de um local que Dédalo batizou de Icária, em homenagem a esse que foi o verdadeiro pai da aviação. Gente,
as grandes histórias da mitologia greco-romana, né? Esse texto foi publicado nesse livro, tá? Na verdade, é um mito, né? Uma espécie de lenda grega, a história de Ícaro. A história de Ícaro ela é bem conhecida, porque fala justamente dessa, dessa história, né? Que eles estavam fugindo. Ícaro era filho de Dédalo e eles estavam fugindo da escravidão, né? Eles eram feitos escravos pelo rei Minos. E para conseguir fugir de Creta, da cidade de Creta, ele constrói asas. Só que essas asas, elas são feitas com penas e essas penas são coladas com cera. Então, à medida que Ícaro foi se aproximando do sol, o sol foi derretendo a cera, né? Também tem essa parte, porque essa história ela é contada de várias formas. Aqui, nesse trecho, diz que uma pena roçou-lhe o nariz, porque já eram as penas caindo, mas na verdade o que acontece é que o sol derreteu a cera que estava segurando as penas e as penas começaram a cair. Então elas começaram a cair, Ícaro foi perdendo a altura e caiu no mar e morreu assim, né? Essa história até hoje ela é lida, ela é relida, ela é recontada, tá? É uma história que faz parte da mitologia grega, tá? Então, aqui a gente já vê uma outra imagem. Olha, só voltar um pouquinho aqui. Vocês estão vendo essa imagem de alguém com asas, como se estivesse caindo. Ao fundo, vocês verem um clarão, como sendo o sol, né? E o mar logo na parte inferior da imagem, né? Representando a queda de Ícaro. E nessa imagem aqui, logo após, a gente vê uma pessoa saltando de paraquedas, né? Paraquedas não, gente, desculpe. Saltando aqui de asa delta, né? Sobre o oceano, né? Faz parte aí dos esportes radicais e tem pessoas que gostam muito desse tipo de esporte. A adrenalina lá em cima, né, gente? E deve ser uma delícia, assim, sobrevoar sobre a cidade, sobre o mar, de forma bem livre aqui, como eles estão fazendo. Então, vamos lá. A questão 5 diz o seguinte: o texto mitológico e a foto traduzem, cada um à sua maneira, o texto mitológico, o texto, as asas de Ícaro, tá? A foto, essa foto aqui, tá, gente? Dessas pessoas aqui saltando de asa delta, tá bom? Então, com base no texto e na imagem, o texto e a foto traduzem, cada um à sua maneira. Traduzir é dizer algo sobre isso, né? Na letra A ele diz assim: o sonho humano de voar. Será que é isso? Será que o texto fala do sonho humano de voar? E essa imagem aí, o que ela quer dizer, né? Letra B. O desejo humano de atingir o sol. Será que o desejo humano, se a gente lê bem a história de Ícaro aí, né? Será que a ideia aí era atingir o sol realmente? Era o objetivo dele, era isso? Letra C. O ideal humano de viajar. O texto fala de viagem. O texto fala de quê? Né? E aí, será que essa pessoa que está saltando de paraquedas, ela está viajando? Será que é isso? Né? E letra D. O gosto pelo assovio do vento e pelo ruflar das asas.
Será que é isso a pretensão? A pretensão, será que é essa? Tanto no texto, né, como na imagem, traduzem o assovio do vento, traduzem o gosto pelo assovio do vento e pelo ruflar das asas. Só que aqui na imagem não tem asas batendo, asas ruflando, né, gente? Então, é bom analisar com cuidado para ver qual alternativa você vai marcar. A questão de número 6 diz: Ícaro empolgou-se. Apenas uma das expressões abaixo não resulta desse estado emocional da personagem. Trata-se de, vamos lá, estado emocional da personagem. Ícaro empolgou-se. Ícaro empolgou-se com o quê? Subiu demais. O que foi que Ícaro se empolgou? Porque a princípio ele fez asas para voar e conseguir fugir da cidade de Creta lá, que era comandada pelo rei Minos. Beleza. Mas lá para as tantas, Ícaro empolgou-se. Empolgou-se em que sentido? Né? Apenas uma das expressões abaixo não resulta desse estado emocional da personagem, de empolgação. O estado emocional, assim, que ele ficou alegre, ficou feliz, ficou empolgado, ficou com adrenalina lá em cima, né, gente? Então, vamos ver quais são as alternativas. Trata-se de, letra A, subiu demais. Né? B, envolvido por uma nuvem de penas soltas. C, não ouvia mais nada. E D, aproximando-se do sol. Então, vamos lá. Apenas uma das expressões abaixo não resulta desse estado emocional da personagem, ou seja, não é resultado dessa empolgação. Ele subiu demais. Ele subiu demais porque se empolgou, né? Ele quer saber aqui, não resulta. Se ele subiu demais foi porque se empolgou. Então, ela resulta disso, né? Uma coisa leva a outra. B. Envolvido por uma nuvem de penas soltas. Tem relação? Né? É essa ação, esse acontecimento vem depois da empolgação de Ícaro? Letra C. Não ouvia mais nada. Isso também aconteceu depois da empolgação de Ícaro. Aconteceu de ele não ouvir mais nada porque ele ficou empolgado, né? E aproximando-se do sol. Também, qual dessas alternativas aí melhor responde a questão? Né? Qual delas não resulta do estado emocional de Ícaro? Ou seja, não é resultado da empolgação de Ícaro, tá? Questão de número 7. Ícaro não ouve o alerta do pai e sua situação se altera. Na narrativa, a expressão que introduz essa mudança é: mas Ícaro, mais tarde, então a certa altura, logo em seguida. Veja, Ícaro não ouve o alerta do pai e sua situação se altera. Né? Primeiro, tem que saber qual é o alerta do pai. O pai está alertando para quê? Porque quando você alerta uma pessoa, você está mandando aquela pessoa, está dizendo, está abrindo os olhos daquela pessoa para ela ter cuidado com alguma coisa. Isso é alertar. O pai de Ícaro faz um alerta para ele. Né? E qual é a expressão que introduz? Isso aí causa uma mudança, né, na narrativa. Qual é a expressão que introduz essa mudança, que abre mais Ícaro,
mais tarde, então a certa altura ou logo em seguida. Uma dessas, tá? A gente precisa, para responder isso aqui, gente, a gente precisa voltar no texto e ver o que é que o pai de Ícaro... Vamos voltar lá no texto e ver o que é que o pai de Ícaro está alertando, né? Não custa nada, vamos lá. Quando começaram a sobrevoar o oceano, porém, Ícaro empolgou-se e subiu demais, aproximando-se perigosamente do sol. Desça, filho, desça, gritava Dédalo, aflito. Mas Ícaro, nas alturas, não ouvia mais nada. Então, a questão pede o seguinte. Cadê? Deixa eu voltar agora a questão. O pai de Ícaro, vocês viram o alerta que o pai de Ícaro fez, né? Mandando voltar, mandando descer, mas Ícaro não escuta. Então, há uma mudança, né? Será que então, a certa altura, né? É a certa altura que vai mudar a situação? É isso? Então, vocês vão identificar o que é, qual é a expressão que introduz a mudança dos acontecimentos, pelo fato de Ícaro não ouvir o que o pai dele fala. Ele vai se empolgando, vai subindo, o pai faz um alerta, ele não escuta, então daí o que acontece? Né? E uma dessas expressões introduz essa consequência. Então é isso que ele vai querer saber. Gente, então com isso a gente fica por aqui, são 7 questões de marcar e vocês vão responder. Se quiserem imprimir a folha, podem imprimir as folhas, né? No caso são 5 folhas. Se vocês quiserem imprimir, podem imprimir, responder nela mesmo. Ou se não, vocês ainda podem copiar no caderno. Se quiserem copiar perguntas e respostas, podem copiar. Se quiserem colocar também só as respostas no caderno, também não tem problema. O importante é que vocês respondam e enviem para mim, para aquele e-mail que eu disponibilizei para vocês, professorasimaratamara@gmail.com. Lembrando que essa atividade ela é feita com base na referência bibliográfica do livro Português Linguagens do sétimo ano, tá? Tá aí a referência logo aí abaixo. E é isso. Fico no aguardo das respostas de vocês, do envio das respostas de vocês. Beijo e até o nosso próximo vídeo.